Buonasera a tutti, benvenuti. Oggi l'argomento della nostra live sarà il plurale in italiano. Peraí, deixa eu ver se tá dando pra me ouvir legal. Vamos lá. Hoje, então, o tema da nossa live vai ser o plural em italiano, tá? A gente vai entender como funciona isso em italiano, como a gente pode fazer, vamos ver algumas exceções, algumas palavras que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Ciao, buonasera! Vamos começar, então? A gente vai falar hoje do plural, como eu estava falando, em italiano. Primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente fala de plural é que em italiano, diferentemente do português, o plural não vai ser feito com o S. Se isso acontece, como que a gente pode fazer para transformar o substantivo do singular para o plural? Nós iremos ter que inverter algumas letras aí, tá? Algumas vogais ao final das palavras, tá? Qualquer vogal? Não, a gente vai ter uma regra para isso. E é justamente isso que a gente vai entender agora, tá? Então, primeira coisa, plural em italiano, esquece. Não se faz com o S. As palavras em italiano, assim como em português, elas têm dois gêneros, masculino ou feminino. Então, sabendo disso, partindo desse princípio, a gente sabe que, em geral, assim como em português, as palavras masculinas em italiano terminarão com o O. Vão ter exceções? Claro, nós teremos palavras também masculinas que terminam com o A. E qual que é a dica que eu dou? A dica de ouro é sempre a gente olhar o artigo que precede essa palavra. Vamos dar um exemplo, por exemplo, il poema. Quando a gente tem essa palavra, veja, tá terminando com o A, mas ainda assim a gente tem o il, tá? Que nos diz que essa palavra está no masculino, uma palavra masculina. Então, legal. A gente tem, em geral, masculino termina com o, feminino vai estar terminando com o A, tá? E aí a gente já vai à nossa primeira regra. Todos os substantivos masculinos, se eles terminarem, então eles podem terminar com o, com um A ou também com um E. Não importa, a palavra é masculina, o plural dela vai ser feito com a letra I. Então a gente troca essas vogais finais pela letra I. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, a palavra il divano, o sofá. Il divano. Tá terminando aqui com o, então a gente sabe que é masculino, temos o artigo para comprovar isso, il divano. O que a gente vai ter que fazer? Retirar essa vogal O e colocar o I. Então fica no plural i divani, tá? Além disso, nós temos, por exemplo, a palavra poema, il poema. Novamente, é masculina, a gente tira esse A e coloca o I, fica i poemi. Uma atenção muito importante que a gente tem que ter aqui, quando a gente fala dessa inversão dessas letras. Em português, a gente faz a inversão do som de algumas vogais. Eu gosto sempre de dar o exemplo da caneta. Então, quando eu pego uma caneta e falo, essa caneta é de escrever. Opa! Toda vez que eu falo isso, dá a entender que a gente tem um DI aí. Quando, na verdade, a gente tem um DE. Então, seria a caneta é de escrever. Só que a gente não fala assim. A gente faz a inversão da sonoridade do E pelo I. Isso é um vício que muitos alunos trazem para o italiano e é crucial. Maria Rita, por quê? Porque se a gente fala uma palavra que era para ser com I, fala com som de E, ou com E, fala com som de I, a gente simplesmente pode estar ou
conjugando errado, se for um verbo, ou a gente pode estar fazendo erroneamente a concordância. Uma palavra que era para estar no plural vai estar no singular e vice-versa. Então, essa sonoridade que eu vou falar aqui com vocês também é importantíssima, tá? Então, vamos lá. A gente estava falando dos substantivos masculinos no plural. A gente viu o exemplo il divano, que vira i divani, tá? Il poema, que vira i poemi. E agora com e, por exemplo, il pane. Il pane. Tá terminando com e, é uma palavra masculina. Vou fazer a inversão do e pelo i. I, pa, ni. Tá? Então, veja, prestem bem atenção na diferença da sonoridade. Il pane, eu foco nesse e. I, pa, ni. Tá? Ne, ni. Ne, ni. Tá? Legal, então a gente já sabe como fazer o plural masculino das palavras masculinas em italiano. E as femininas? Bom, basicamente as palavras femininas em geral em italiano vão terminar com o A. E esse A, essa palavra, para ser passada para o plural, eu vou precisar fazer a inversão do A pelo E. O exemplo mais clássico, la ragazza, le ragazze. Então, la ragazza, sa, le ragazze, se. Se vocês quiserem, vale até muito a pena repetir comigo. Por quê? Porque assim vocês já praticam a pronúncia de vocês. Então, le ragazze, se, tá? Veja que tem que ter bem forte esse som de E. Por quê? Porque tem que se diferenciar de ragazzi, si, se. Le ragazze, i ragazzi. Tem essa diferença de pronúncia, tá? Isso é muito importante. Já vi várias pessoas errando e realmente prejudica a comunicação no idioma. Além disso, as palavras, vamos ter algumas palavras femininas que no plural terminarão com um E. E agora, como que a gente pode saber se a palavra então tá no singular ou plural? Confia de novo no artigo. É sempre ele que vai bater o martelo para a gente ter a certeza se a palavra é feminina, se a palavra é masculina, se a palavra está no plural ou está no singular, tá? Então, por exemplo, la chiave, la chiave. Então, a gente tem um E final aí. E agora, Maria Rita? Eu vou trocar pelo E, fica igual. Muito simples. A gente vai trocar o E pelo I. Então, la chiave, le chiavi. La chiave, le chiavi. Vi, tá? Então, a gente faz a inversão do E pro I. Então, aí a gente já tem uma regra. Vou até colocar aqui nos comentários para vocês. Masculino sempre vai virar I, tá? Feminino, o A vai virar E. Feminino. A vira E, tá? E quando a palavra estiver terminando com E no singular, independente de ser masculino ou feminino, a gente troca o E pelo I. Então, aqui, o E no singular vira I. Então, o E no singular, saiu aí tá? É o corretor, mas E no singular vai virar I, tá? A gente viu o exemplo de la chiave, le chiavi, il pane, i pani. Tá legal? Além disso, a gente tem mais uma regra importante. Esse é o básico, para a gente já começar a adentrar aí
esse universo do plural em italiano, que eu sei que causa bastante dúvida. Maria Rita, tem exceções a essa regra? Sim, com certeza. Eu preciso me preocupar com elas quando eu adentro esse assunto? Não. As exceções elas são óbvias que elas vão existir. A gente vai encontrar com ela conforme a gente for tendo contato com o idioma, tá? Mas pra gente começar, a grande maioria, 99% dos casos, vai dar para utilizar essa regra que eu tô passando para vocês. Finalizando com uma última muito importante, tá? Que são aquelas palavras que não mudam do singular para o plural. Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer em 3 casos. Primeiro caso, quando a palavra terminar acentuada. Por exemplo, titá. Titá, a gente tem o acento no A. Quando essa palavra termina acentuada, a gente não muda para o plural. Ela permanece igual. Então, la titá, le titá. Maria Rita, como eu posso saber então se ela está no plural ou se ela está no singular? Novamente, a gente tem que se atentar para o artigo, tá? E pelo contexto a gente também consegue saber. Então, palavras que terminam acentuadas não mudam no plural. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, palavras que terminam com consoante também não irão mudar do singular para o plural. Vamos ver um exemplo? Il bar. Tá. Muda. Opa. Voltei aqui. Deu uma caidinha, mas eu acho que dá para prosseguir. Um outro exemplo no qual a palavra não vai mudar, quando ela é monossilábica. Maria Rita, o que é isso? Quando for aquelas palavras que têm uma única sílaba. Vamos ver um exemplo? Re, rei em italiano, te, que é o chá, são palavras que têm uma única sílaba. Essas palavras também não vão mudar no singular. Então, il, te e te. Além de te terminar com acento, né, que a gente já viu que não muda, ele também é monossilábico. Então, permanece igual, tá? Eu dei uma caída, mas eu acho que eu voltei aqui. Bom, então essa é muito tranquilinho, tá? Essas são as regras primordiais que nós temos que saber para conseguir estudar o plural em italiano, tá? Além disso, eu deixei lá nos stories uma caixinha e eu recebi algumas palavras que as pessoas queriam saber como fazer o plural delas, tá? Eu quero comentar aqui com vocês. A primeira é uomo. Uomo, essa é uma palavra muito interessante, tá? O homo, ele vai ter um plural irregular. A gente vai ter palavras com plural irregulares, tá? O grande exemplo mais conhecido é o homo. Eu já vi gente falando uomi. O homi não existe. O plural de uomo fica uomini, tá? A gente chama isso de um plural irregular. Não tem uma regra, tá? Simplesmente muda. Tá? Uma outra palavra que me falaram é fiore. Fiore. A pessoa me perguntou se fiore era masculino ou feminino. Não, fiore é masculino, tá? É il fiore. E como a gente viu, fiore é uma palavra que está terminando com um E. Se termina com um E, a gente vai trocar o E pelo I. Il fiore, i fiori. Atenção à pronúncia de novo. Il fiore, i fiori. Tá? Temos também... essa palavra eu achei bem legal também. Gioco. Essa palavra a gente tem que tomar um cuidado. Não que ela seja irregular. Só que a gente vai fazer uma adaptação sonora aí no meio, tá? Porque se a gente tem essa sonoridade gioco, a hora que a gente pensa, bom, é masculino, vamos passar para o plural, vamos ter que colocar o i. Só que o que acontece se eu coloco diretamente o i?
fica joti. Esse CI fica sonzinho de ti. Então a palavra ela perde a pronúncia dela. Isso não pode acontecer. Para que isso não aconteça, a gente faz uma adaptação e acrescenta o H. Fica assim, ó. Ijoti. Por quê? Porque esse H nos permite manter a sonoridade da palavra. Então, ijoko, ijoki. Tá? Então, só por essa situação, para não perder a sonoridade, a gente acrescenta o H. Outra palavra que surgiu também é o plural de tio. A pessoa colocou como zei, mas não, a gente vai precisar nessa palavra duplicar o i. Então fica lo tio, li, i. Como que eu faço a pronúncia dessa palavra, tá? Fica diferente aí. Eu não só tiro o o, como eu acrescento mais um i. Então, vão ter 2 i's na palavra. I. Essa palavra tem que ser muito bem pronunciada, tá? É li, i. Então, eu faço a sílaba do zi, si, e mais um i. I. Tá? Li, i. Tá? Então, vai ser diferente também. Eu preciso acrescentar esse i. E o plural de tia? Bom, aí é tranquilo, porque a gente vai tirar o a e acrescentar o z. Lá, tia, le, ti, e. Tá? E a última palavra, que foi balé. Bom, se tá terminando aí com o T, no plural, ele permanece o mesmo. Interessante essa. Muito, Sandro, muito. Muita gente confunde na hora de fazer esse plural. E é uma palavra muito usual, tá? A gente precisa se atentar muito a isso. I. Perfeito. Então, balé, como a gente viu, tá terminando aí com o T, termina com uma consoante. Então, a gente precisa manter a mesma palavra no plural, tá? E antes de encerrar, eu gostaria de comentar mais sobre essa questão da adaptação, tá? Que a gente tem que fazer em algumas palavras. Principalmente naquelas que terminam com K ou ko ou ga ou go, tá? E eu queria terminar com essas 2 palavras. O plural de amico e amica, já vi muita gente confundir também, tá? Qual que vai ser o plural de amico? Amico masculino, l'amico, plural li, amici. A gente só tira o o pelo i, li, amici. Então veja que a gente perde a sonoridade, mas é assim. Agora, o feminino é l'amica. L'amica no plural vai virar l'amiche. Opa, mas por que não é l'amiche? Porque a gente tem que fazer a adaptação sonora, para ela não perder essa sonoridade, tá? Então são exceções aí que às vezes podem nos confundir. L'amico, gli amici, l'amica, l'amiche. Atenção sempre à pronúncia, amici, com i, amici, amiche. Tem que ser bem pronunciado esse e. Surgiram algumas dúvidas, tudo